Se você quer trabalhar como programador júnior, mas não sabe por onde começar, deixa eu ser direto com você. Você não precisa saber de tudo. Assim como o estagiário, geralmente não precisa nem saber programar direito ali, porque ele vai aprender isso entre a faculdade e também dentro da empresa, fazendo essa troca, essa transição, ele aprende um pouco na faculdade e depois coloca em prática no serviço. Então a empresa não tem que colocar como requisito que o cara deve saber alguma coisa, porque ele vai aprender de acordo, praticar de acordo com o que ele está aprendendo na verdade. E o júnior, não. O júnior, ele precisa ter uma certa bagagenzinha. Porém, não precisa saber tudo. Beleza? Então, por isso que eu deixei bem anotado aqui para você poder ir acompanhando e que é importante desde já você anotar isso no caderno para você poder ir ticando, né? E acompanhando exatamente o que é necessário para você se tornar um programador júnior esse ano. Se você tem pressa, se você tem realmente aí a necessidade de já aplicar para uma vaga como júnior, esse vídeo foi feito para você. Bora lá? Primeira coisa que eu vou colocar aqui para você, o primeiro problema, né, que eu identifiquei com você aqui, que tá para começando, é que muita gente começa na programação completamente perdido. Então a pessoa aprende ali um HTML, ela aprende um Python, depois ela tenta um JavaScript e ela nunca fica fixa em alguma coisa, né? Depois vai para um Java e descobre que, nossa, a linguagem Java que tem muita oportunidade, sei lá, e abandona tudo e começa no Java e começa a sentir que não está saindo do jeito de nenhum lugar, entendeu? Isso que faz muitas pessoas desistirem, porque acha que estão andando em círculos, tá? No mercado, o que se espera de um programador júnior não é que ele saiba tudo, igual eu falei no começo do vídeo aqui, mas que ele tenha, por exemplo, uma boa base em lógica, né, em resolução de problemas. Ah, Gabriel, vai ser muito amplo, muito vago, é difícil de entender o que é resolução de problema. Calma lá que eu vou mostrar para você exatamente aqui um passo a passo, tá? Vamos lá. Eu separei aqui nesse vídeo, eu criei esse vídeo aqui, 5 pilares que eu julgo extremamente necessário. Como assim, Gabriel? Necessário. Primeiro, eu preciso que você siga exatamente essa ordem. Se você pular qualquer ordem que eu vou passar aqui para você, você vai ter muita dificuldade. Então, já de cara, eu vou falar aqui com você que você precisa de lógica de programação. Não tem como estudar programação e ter ótimos resultados ou resultado acelerado se você pular lógica de programação. Eu mesmo, particularmente, não sei se eu já contei para vocês aqui, quando eu comecei a estudar programação por conta própria, eu comecei a ter interesse de já sair criando um monte de coisa, automação, e queria pular, cara, queria pular essa lógica, o algoritmo de programação, sabe? Eu queria pular, cara. E aí eu comecei a sentir muita dificuldade, eu tive que regressar. Aí eu falei, não, deixa eu dar focar melhor aqui em algoritmo de programação, utilizando a linguagem. Comecei muito, gostei muito do Python. Aí fui avançando, né, as coisas foram encaixando. Muito mais simples. Então, cara, não pula essa etapa. Eu falo para você, é algo extremamente importante, tá? O que você vai ver em algoritmos, lógica de programação? Você vai ver variáveis, condições, if, else, loops, for, while. Você vai ver funções e algoritmos, que é a maneira de você pensar de uma maneira computacional. Então, é a arte do bem pensar. Alguns autores chamam de a arte do bem pensar, e isso é extremamente treinável, tá? A linguagem de programação, ela muda, ela se atualiza, mas a lógica, cara, a algoritmo da programação não muda. Segundo passo é você estudar estruturas básicas de dados. Então, isso você vai ver como você faz para poder organizar essas informações. Então, coloquei aqui o que você vai ver nesse assunto. Arrays, listas, mapas, objetos e mapas e pilhas e filas. Pelo menos o conceito disso daí. Objetos, programação orientada a objeto. Esse conceito, esse paradigma de programação é muito bom. Isso abre sua mente como programador, como uma pessoa que vai se especializar em desenvolvimento de sistemas, que é o reaproveitamento de código. Ou você vai criando soluções mais elegantes para o seu código ali. Eu falando aqui de uma maneira mais direta, mais genérica, vamos dizer assim, pode parecer algo sim, muito abstrato para você. Pega e fala, cara, eu não me vejo como assim, vou reaproveitar código? Mas no dia a dia, quando você coloca em prática a programação do objeto, você fala assim, aonde estava esse paradigma o tempo todo que eu não sabia que existia isso daí? Onde que estava na minha vida esse negócio? Então ajuda bastante, tá? Quando você começa a estudar esse negócio de estruturas básicas de dados,
principalmente programação orientada a objetos, tá? Uma linguagem de programação de verdade é extremamente importante, né? Que é o nosso terceiro pilar. Você não precisa aprender várias linguagens de programação. Você deve focar na linguagem que o mercado mais está requisitando. E principalmente uma linguagem que você vai conseguir reciclar o seu conhecimento se você precisar aprender uma outra linguagem. O que eu mais vejo, isso não é questão de ser fanboy da linguagem, é as pessoas que vêm da linguagem Java ou do C Sharp, por exemplo, que são linguagens parecidas. Até o pessoal fala que o C Sharp é o Java da Microsoft, né? Então as pessoas pegam ali o C Sharp ou a linguagem Java e ele precisa aprender um Python, por exemplo, que está vindo do Java e da linguagem C Sharp, consegue implementar isso muito rápido, aprende muito rápido a síntese, porque já tem algoritmos lá de programação muito bem definidos e já tem os conceitos principais ali da programação, como programação orientada ao objeto, bem definidos também, entendeu? E o cara aprende muito fácil, em Python, JavaScript e por aí vai. Então, quem vem dessas linguagens mais robustas, tá? Que tem mais oportunidade de mercado, cara, só você pesquisar, faz uma pesquisa que não é clubismo ali na minha parte. Você vai ver que realmente é algo que vale muito a pena você focar. E aí, aí para você ir numa linguagem Python, JavaScript é muito mais simples, é muito mais fácil. Então, escolha uma linguagem de programação de verdade. A gente fala de uma linguagem comercial. E aí você vai ter que estudar também controle, versão, Git e GitHub. Esse negócio de Git, GitHub é versionamento, criar versões. As empresas esperam isso de você. Beleza? Git e GitHub é extremamente importante e é o nosso quarto pilar. Beleza? Quinto pilar é saber resolver problemas. Tá? Gabriel, isso é muito vago. Isso eu não consigo entender. Cara, na verdade, a vida do programador é receber um problema, quebrar ele em partes e transformar isso em código. Essa é a sua rotina diária. Por isso que as empresas valorizam muito o pensamento lógico e resolução de problemas. Não adianta você querer simplesmente só decorar a sintaxe da linguagem. Isso aí não vai te colocar no mercado. Você precisa ter esse pensamento computacional. Essa arte do bem pensar que você aprende justamente estudando algoritmos lógicos de programação, junto com a linguagem de Java para resolver problemas. Beleza, cara? Um grande abraço. Muito obrigado. Se inscreve aqui no canal Meninos do Dados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau!